Olá, boa tarde a todos e todas. Esse é o nosso encontro Reflexões à Luz do Espiritismo, produzido pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Agradecemos a você que está participando pelo Face, pelo Instagram, pelo YouTube e deixando aqui as suas contribuições, compartilhando. Nós estamos hoje continuando o nosso encontro falando do livro da nossa querida Darcy, Antes e Depois do Berço, um livro assim imperdível, onde ele aborda várias questões que envolvem o cuidado com a criança, desde os primeiros momentos, no ventre, a preparação no mundo espiritual. Então é um livro que agrega muito. E vamos então dar continuidade ao nosso trabalho aqui com a nossa querida Darcy. O leite materno alimentando aquele ser. E depois, então, a criança vai aprendendo, ela vai se interessando em pegar uma colher, em comer sozinha, e a gente vai lhe acompanhando. Não tem problema aquela sujeira. Mas se ele suja muito. Mas isto faz parte do desenvolvimento infantil. Então, ele vai, e ali nós vamos conversando, vamos dando um beijinho, vamos dando um aperto de mão, vamos fazendo um cafuné, e aquela criança, na hora que a gente perceber que existe alguma coisa que não está muito devida, então a gente vai conversando, de olho no olho. Isso, na altura da criança, né? Na altura da criança. E tem uma outra coisa também, quando a gente aconselha o passe na hora de dormir, que às vezes a criança traz assim algumas questões até espirituais, né? Que a gente diz, mas ela está assim muito desassossegada, ela custa dormir. O início, meus amigos, é assim, vamos assim dizer, um pouco normal, porque eu estou chegando no mundo novo. Verdade, Estou chegando no mundo novo, como é que é isso aqui? Eu não estou me adaptando. De repente, ali naquele serzinho, tem alguém que vem de um mundo onde os hábitos eram diferentes. É isso que o Kardec fala na questão 385. Às vezes você vem de um outro mundo até se adaptar a linguagem, entende? Então, nós vamos precisar aprender a respeito disso. Mas com muito carinho, que qualquer ser que chegue é alguém, é um filho de Deus, né? E aí, Bira, eu fico assim olhando muitas crianças muito pobres, né? Em que os pais não têm recurso, não aprenderam nada. E aí eles dizem assim, eu vou educar como eu eduquei, como meu pai me educou. E nem sempre aquela foi uma educação melhor orientada. Vamos ajudar. Isso aí. Vamos formar grupos, né? Vamos trazer essas crianças para perto de nós e vamos sempre dizer que ele é um ser, filho de Deus, dotado de qualidade, de possibilidade, porque às vezes lá na comunidade nascem espíritos com grande possibilidade. Outro dia eu estava vendo, né, aquela bailarina que fez uma experiência numa comunidade com as meninas, fez aqueles exercícios para testar, para ver quem tinha assim a possibilidade. E teve uma mãe que ficou felicíssima, eu não sabia que a minha filha tinha essa habilidade. Olha, fantástico. Isso significa dizer, nós temos renascendo nas comunidades espíritos de grandes possibilidades que só esperam a nossa mão para crescer. Muito bom, perfeito. E aí, Darcy, quando você está falando dessa necessidade do ambiente, né? Fica aqui aquela lembrança do Evangelho no Lar, né? Para ter o cultivo não só nesse período, mas que faz parte para estar mudando a atmosfera. Porque assim, às vezes os pais, e é pertinente essa preocupação, como é que está sendo a nutrição, a roupa, etc. Mas
a gente deve lembrar da nutrição emocional, né? Que no seu livro também você cita em algum momento aqui, outros autores, eu lembro agora de um outro autor, que a gente está lendo mais recentemente, que ele vai falar o quê? Que a estrutura, aí está falando da estrutura psicológica mesmo, daquele ser que está ali, aí essa visão que eu estou falando é de médico não espírita. Sim. Para a gente linkar que a doutrina espírita está falando que a ciência diz. O que ele diz lá? Esse autor é Franz Ruppert, um psicólogo alemão que discute questão de constelação e tal, e é psicólogo. E ele vai dizer o quê? Que muitas vezes, né, aquilo que a gente sempre ressalva, não é sempre, mas pode acontecer muitas vezes o quê? O nosso estado emocional, o estado emocional da mãe, né, daquele ambiente, pode impactar na estrutura do espírito, dependendo do que ele traz. Se ele é um espírito ainda imaturo, né, mais vulnerável, então ele vai captar. Agora, se é um espírito mais robusto em termos de conquistas, aquilo vai ter um anteparo. Mas falando dessa necessidade, então esse cuidado se faz necessário para que a estrutura emocional daquela criança já comece desde a gestação a ser cuidado, e aí, né, os pais, que ambiente que ele está sendo, né? E florescer. Florescer, exatamente, acolher e florescer. E aí eu lembro que você tinha um projeto, e a gente pode falar agora assim, o que a SES tem feito. Eu lembro até de uma fala do Adriano, né? Adriano Almeida, que nós tivemos também um encontro com ele, de um projeto que estava começando a nascer com o nome de Nísio Teixeira. Né? Então, assim, para os pais que estão nos assistindo, os avós, os educadores, o que o CERJ pode estar oferecendo ou está oferecendo a nível de orientação para os pais? Que eu sei que você tinha um projeto, um sonho, né? Não sei até que ponto caminhou, que era escola de pais, mãe e pai, né? Mãe e pai. Como é que está isso? O que nós podemos dizer aqui para os nossos internautas? O que nós podemos oferecer com a ótica da doutrina e da ciência aí, de orientação para os pais e os evangelizadores, porque assim, a evangelização tem um papel extremamente significativo nessa contribuição aí, né? É um complemento, mas os pais são os grandes responsáveis, né? E às vezes ficam carentes do que dizer, do que fazer, do que falar. Às vezes também está acontecendo o quê? A gente vai ver como que isso também é pernicioso. O pai está com uma criança de 2, 3 anos, ou a mãe, e está assistindo um filme aterrorizante, em todos os sentidos possíveis. Como aquilo impregna aquela criança que está ali. Entendeu? Impacta. Então, assim, aí cuidado, não, está ali, não está vendo nada. Está sim, está percebendo, está alcançando. Então, aquela imagem, toda aquela turbulência, aquele exemplo que você citou no outro encontro, da criança olhando lá as garrafas, fazendo, né? Lembrando de que? De alguma coisa. Então, assim, nesse impacto também do que a gente está assistindo, do que a gente está vendo, do que a gente está falando, às vezes com a criança ali do lado, como se a criança estivesse toda ausente do que está acontecendo. E aí, o que o SERJ está oferecendo nesse sentido para os pais? Olha só, as casas espíritas têm os grupos de pais. Então, basicamente, toda casa que tem evangelização, não é? E existem muitas casas que têm esse trabalho de evangelização, tem simultaneamente o trabalho com a família. Então, é muito importante que a gente, então, se ligue, se filie a esse trabalho, né? Porque vocês vejam bem quanta coisa a gente vai descortinando. Nossa, é um universo. É um universo, né? Nunca tem fim, é o princípio até da educação continuada. A gente não se formei agora não. Sempre há o que acrescentar. O que aprender, né? O que estudar, né? Existem muitas pesquisas. Então, a Casa Espírita tem esse trabalho com os pais. A Casa Espírita pode fazer também um atendimento espiritual com os passes. Né? Às vezes as nossas crianças têm algumas dificuldades, né? Um tipo de comportamento um pouquinho estranho,
ou às vezes elas são mesmo, digamos assim, têm problemas obsessivos. Isso é um fato, né? Isso é um fato, né? E aí, então, a casa espírita, ela tem todo esta possibilidade, né, de ajuda. Então, aí alguém pode dizer, mas eu não sou espírita. De repente, a sua igreja... Sim. A sua igreja tem um trabalho com família, né? E normalmente tem, né? E normalmente tem. Nós temos participado de atividades do movimento interreligioso. Muito importante você falar disso, muito importante mesmo. Então, veja bem, do interreligioso, em que a gente tem na igreja protestante, na igreja católica, na casa espírita, a gente tem no centro de Umbanda, a gente tem na escola de ensino judaico, a gente tem, entendeu? Existe uma diversidade imensa a nível de formação religiosa, não é? E que fale, porque a grande questão, meus amigos, é falar de Deus. Quando nós vemos hoje em dia você liga a televisão, você vê tanta confusão, tanta violência, entende? A violência é um caminho tortuoso, nós podemos dizer. E, digamos assim, nós precisamos trabalhar a paz. E trabalhar a paz significa dizer, desde pequenininho, né, existem alguns filmes muito violentos. Muito violentos, muita arma, muito tiro, muita proposta de destruir o outro. Né? Então, a criança está sentadinha ali, mas ela está captando tudo. Sim, capta tudo. E aí você vai observar que amanhã ela está repetindo. Então, essa é uma das coisas que a gente precisa tomar conhecimento. Mas dá muito trabalho. Olha, eu acho, porque a gente não pode dizer acha, né? Uma opinião pessoal é minha, né? Mas, de repente, é melhor nós, desde cedo, estarmos atentos a todas essas questões relacionadas, não é, a comportamento, a formação de hábitos, para que amanhã a gente esteja sofrendo. Eu acho que o trabalho vai ser maior amanhã. Isso significa dizer, meus amigos, que a fase da infância, os 3.000 dias, são o período mais importante na vida daquele serzinho, a nível de formação. Não é que às vezes a gente diz assim, eu vou contratar uma babá, mas que babá você vai Verdade, você vai contratar. Nós temos uma amiga que ela dizia assim, ela tinha em torno de 7, 8 anos, então tinha uma empregada em casa, a empregada fumava, mas para que eles não contassem para a mãe que ela fumava, ela ia ensinando a fumar. Olha só, Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Então, é o seguinte, meus amigos, nós estamos numa comunidade em que nem todo mundo recebeu a educação, e educação moral, educação de hábitos, de costumes. Então, de repente, você vai trazer para sua casa uma pessoa que, como os casos aí estão, né, maltrata seu filho. Verdade, Mas a sua criancinha pequenininha não sabe se defender. Mas, de repente, agora, com as câmeras, você diz, ela está maltratando. E aí, meus amigos, você despede imediatamente. Porque os prejuízos são muito grandes. Você vai poder observar, né, que existem escolas, existem instituições, existem creches da melhor qualidade. Então a gente vê isso. Muito bem.
E aí, já está Jaci, chamando a atenção da gente. já passamos um pouco do tempinho aqui. E lembrando aqui no seu livro você traz essa citação de Kardec. Kardec, então, coloca no finalzinho do texto aqui na pergunta 385, diz assim, ó: durante o tempo em que seus instintos permanecem latentes, ele é mais dócil. E por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. Então, a gente está falando do livro dos Espíritos, né? Para quem não conhece, que já são 157 anos, se não me engano, 158 anos, né? Então, assim, como está atual e a necessidade da gente estar trazendo essa orientação para os pais, né? Conversando, né? Porque hoje em dia está tudo muito livre e as pessoas falam do que querem, as pessoas fazem o que querem. Então, na medida que a gente entende que a gente não está aqui para passeio, que nós todos estamos aqui para uma construção, nós estamos preparando um mundo novo. E nesse mundo novo, né? Quando a gente fala do mundo em transição, a Terra está em transição de quê para quê? Né? Ela está em transição de um mundo de provas e expiações, onde ainda reina o mal, para um mundo onde o mal esteja sendo substituído pelas boas práticas, pelo trabalho com o próximo, de amor, de construção. Então a gente vê bem isso, né? Quando você vê uma instituição que trabalha para a formação do ser, e aquele serzinho, então, ele cresce, ele é formado, e ele, nós podemos dizer assim, como a semente, ele vai dar bons frutos. Eu coloquei aqui também uma citação de um autor argentino, Humberto Mariotti. Então, ele vai dizer que com estas informações, nós vamos formar um ser humano que ele vai ser cidadão do universo, ele vai passar pela Terra sem trazer prejuízos à Terra. Ele vai contribuir. Então, quando hoje nós temos toda essa discussão, né, a respeito da ecologia, não é? Então, nós temos muito lixo. Nós não nos preocupamos com o planeta. E é como se o planeta estivesse respirando com dificuldade por causa dos lixos. Mas por que o homem age assim? Falta de educação. E quem contribui muito, né, nessa linguagem é o nosso querido André Trigueiro, né? Ecologia, Espiritismo, até recentemente foi relançado o livro, né? Atualizado, né? Trazendo essa importância desse conjunto, né, de equilíbrio que o planeta precisa, né? Eu digo para o André Trigueiro, né, que ele assim, é um bandeirante. Sim, Não é? Ele está abrindo uma discussão, aliás, ele já faz isso há mais de 10 anos, né? Mas ele pegou uma bandeira e essa bandeira está sendo multiplicada, né? Sim. E ele fala, e ele tem, que se você veja bem, quando ele lá naquele programa Cidades e Soluções... Sim, acompanho permanentemente. Você acompanha, né? Você veja bem, ele ali está mostrando tudo aquilo que de melhor se pode fazer. E muita gente diz assim, eu posso fazer aquilo. Ao invés de eu destruir, ao invés de eu deixar esse planeta sem respiração, eu posso fazer isso. Eu começo na minha casa cuidando do meu lixo. Isso aí. Tudo deve começar de casa, né? Começa de casa. E aí, Bira, quando eu me entendo que esse meu lixo que eu guardo, ele vai beneficiar algumas outras regiões,
e quando também a gente vê que quando eu jogo no lixo, quando eu deixo aí livre, eu estou também prejudicando muita gente. Bastante. Eu serei aquele cidadão consciente que está trabalhando. Aí você diz, mas por que isso? Né? Mas eu não preciso me preocupar isso. A gente vai ser vítima disso. Tá? Então, meus amigos, esse entendimento faz com que a gente seja esse cidadão, não é? Esse cidadão do universo que retornou à vida para crescer. É essa a grande mensagem. Muito bem. E lembrando um pedacinho do que você ainda coloca aqui no livro sobre esse ambiente, né, de acolhimento da criança, né? A gente pode fazer uma analogia, né, do lixo que a gente está dizendo, do lixo emocional, o lixo psicológico, o lixo que está ali na estrutura familiar e que essa criança ela capta. Tem uns autores, para a gente estar encaminhando aqui para o nosso encontro, né, finalizar, que vão dizer o seguinte: crianças que muitas vezes se submetem a filmes indevidos para sua faixa etária, filmes pornográficos, de violência, etc., tem grande perspectiva de serem crianças, adolescentes neurotizados, né? Eu lembro de uma situação que a gente teve disso, que um rapaz tinha várias questões, e ele falou, desde 5, 7 anos, colocava lá os pais vendo filme pornográfico e a criança. Então, assim, a criança não é, como a gente disse no início, não é uma folha em branco. Então, assim, esse cuidado do ambiente, da criança que está ali, ou por chegar que já está ali, parece uma necessidade maior. O que ele está ouvindo, o que ele está vendo. E aí, de repente, a criança começa a ter uma série de transtornos que não é da estrutura dele que traz, não, está sendo construído agora. Então, por isso a necessidade que os pais tenham essa orientação, né, de ter esse entendimento de como acolher, de como criar esse ambiente saudável para a saúde mental mesmo da criança. Que é uma outra questão que muitas vezes é descuidada. E às vezes a gente não está atento que nós, em termos de pais, educadores, né, família, estão oferecendo àquela criança que está ali. Filmes, música, que de repente são inadequadas para ele. Exatamente. E o ambiente também, da questão, né, do consumo, da bebida, etc, etc. Tudo isso não vai contribuir para a estrutura mental da criança. Então, é uma necessidade de a gente estar atento desde o ventre, né? Não é só quando nasceu, desde o ventre, como a gente mostrou aqui, o seu livro mostra muito bem, da gente estar assim, já cultivando esses hábitos, que vai nos fazer bem, vai harmonizar a família, vai ser uma criança mais saudável no sentido psíquico, né? Espiritual, e vai prosperar com aquela semente que é esperada realmente fazer, né? Eu já estou pensando aqui de você fazer um artigo para incluir na segunda edição. Mas você sabe, você me lembrou, eu coloco aqui também uma citação de uma psicanalista que ela fala na maternagem boa. Muito legal, muito bom. E a gente deixa aí para as pessoas pensarem o que seria essa maternagem boa. Isso, né? Muito bem. Quando você fala nessa questão, eu achei bom. E aí, olha só, a formação, né, da psicologia vai ajudar, vamos incluir. Porque o livro aqui está recheado de vários pontos de pesquisa para que a gente possa estar ampliando. E para os pais, eu acho que é um livro assim, indispensável para os educadores, para os evangelizadores, né? Porque eu realmente me deliciei nesse trabalho. Você foi muito bem inspirada, né? E aí eu falei assim, nós vamos, eu comentei com o Ivan, precisamos gravar alguma coisa nesse contexto aí. Então, eu estava aqui agradecendo aos nossos queridos amigos que compartilharam conosco esses momentos, deixando as suas contribuições. Muita gente aí dando tchauzinho, dando um alô para Darcy, né? Revendo aqui, se revendo pelos nossos canais, Instagram, YouTube, no Face também. Então, Darcy, deixando para o seu
próximo até logo, com a próxima oportunidade, que a mensagem final que você pode deixar para a gente. Eu quero agradecer a oportunidade da gente estar compartilhando essas informações, estar ouvindo os causos. Nossa, e são ilustrativos e ficam, né, pra gente. Ficam, ouvindo as questões, né? Então eu gosto muito de ouvir, né? Ouvir a gente aprende muito, né? A escutatória, que o Rubem Alves falava que a gente... fala, né? Precisa, exatamente, eu faço o exercício da escutatória, porque na escutatória a gente ouve muito. Mas o importante também, uma coisa que a gente não pode deixar em programa nenhum de dizer, que nós temos anjos guardiães. Ninguém está sozinho. Não é você que é mãe, você que é avó, você que está criando alguém, né, esse serzinho, né, saiba que você não está sozinha. Não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Então que a gente pense nisso e que a gente agradeça a Deus a oportunidade de estar acolhendo essas almas queridas. Muito bem. E lembrando, obrigada a você. Nós que agradecemos o nome do MAP, a oportunidade que hoje nós estamos realmente em festa aqui, com a sua presença da Márcia também, e dos amigos que tiveram aqui antes, dos dois planos, né? Antes da gente entrar aqui, houve um encontro, entre aspas, improvisado, que foi muito interessante. Mas lembrando a máxima de Jesus, não importa quem esteja acompanhando aqui, qual é a crença, que não tem a crença, mas não deixar de conhecer o Evangelho do Cristo. Isso. Nós vamos sugerir, logicamente, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem a interpretação clara desse deixar vir a mim as criancinhas. É muito rico o que Jesus quis dizer com isso, o que ele disse com isso. Muito bem lembrado. Então, agradecemos a todos mais uma vez. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.